Está gravando? Está demorando. Opa, agora está gravando. E então, o que eu preciso fazer é compartilhar a tela. E vamos lá. Então, eu vou começar recapitulando alguma coisa que eu falei na aula passada e que, evidentemente, não ficou claro para todo mundo. Bianca me mandou uma pergunta, então eu vou tentar responder a pergunta da Bianca antes de prosseguir. Então, lá no finalzinho da primeira apresentação, PowerPoint, eu apresentei de uma forma muito rápida e talvez sem explicar direito, uma classificação que existe para... Deixa eu projetar isso. Uma classificação que existe para grampos de cabelo beta, ok? Então, o que a gente tem que imaginar em cada uma dessas imagens, e você tem uma fita, por exemplo, andando da direita para a esquerda, aqui embaixo, faz a volta e sai no sentido contrário. Então, temos duas fitas antiparalelas conectadas por uma conexão, cujo tamanho pode variar, e isso é a definição de um grampo de cabelo beta. Muito bem. Bom, a representação aqui é muito simplificado, então não tem exatamente uma representação atômica. Cada bolinha aqui representa um resíduo. Cada bolinha representa um resíduo e as linhas pontilhadas representam as ligações de hidrogênio que aquele resíduo faz com algum outro resíduo na outra fita, tá bom? Então, por exemplo, a gente interpreta essa figura da seguinte forma. Esse resíduo aqui, na fita de baixo, forma duas ligações de hidrogênio com esse resíduo aqui da fita de cima. Esse resíduo vizinho não forma nenhuma ligação de hidrogênio com o cara de cima. Depois, esse resíduo aqui forma duas ligações de hidrogênio com o resíduo de cima. Esta aqui não forma nenhuma e esta aqui forma duas, certo? Quando forma duas ligações de hidrogênio, obviamente, essas ligações de hidrogênio estão sendo formadas pela doação de uma ligação de hidrogênio pelo grupo amino, daquele resíduo NH, e o mesmo resíduo está aceitando uma ligação de hidrogênio através do seu carbonila, ou seja, tanto o NH quanto o C-O do mesmo resíduo estão formando ligações de hidrogênio com outro resíduo de uma outra fita. Ou seja, esses dois resíduos formam duas ligações de hidrogênio entre si. Um envolvendo o NH de um com o carbonila do outro, e a outra ligação é o NH do outro com o carbonila do primeiro. Tá bom? Então, esse seria o exemplo desse resíduo aqui, por exemplo, que está formando duas ligações de hidrogênio com esse resíduo aqui, enquanto esse daqui não forma nenhuma ligação com esse. Isso tinha, então, a ver com a definição de uma ponte beta aqui usado para classificar esses diversos tipos de grampo. Então, agora eu só tenho que voltar aqui um pouquinho para tentar achar um slide que eu usei umas semanas atrás, onde eu defini exatamente o que são essas coisas chamadas pontes beta, e o que é uma ponte estreita e o que é uma ponte larga, ok? Se você já captou tudo isso, beleza, sem problema nenhum, mas eu estou só repetindo. Então, por exemplo, aqui agora a gente tem um desenho mais atômico de uma folha antiparalela. Então, essa primeira fita do lado esquerdo está descendo, esta aqui subindo, essa aqui está descendo, esta aqui está subindo. Então, é totalmente antiparalela. Se a gente pegar esse resíduo aqui, por exemplo, esse daqui, nessa figura, as bolinhas roxas representam as cadeias laterais. Ok? Não estão desenhadas detalhadamente, porque não é o objetivo da figura. Então, a bolinha roxa representa onde está a cadeia lateral. Então, aqui é o carbono alfa desse resíduo, com a sua cadeia lateral roxa atrás. Aqui o NH desse resíduo, e aqui o carbonilo daquele resíduo. Ou seja, o resíduo é tudo isso aqui, tá bom? E a gente observa que, nesse caso, tanto o NH
quanto o carbonilo desse resíduo estão formando ligações de hidrogênio com o mesmo resíduo do lado, que é esse resíduo aqui. Lembre-se que é antiparalelo, então essa fita ao lado está subindo, porque a primeira estava descendo. Então, esse resíduo que está subindo, ele começa aqui com seu NH, C-alfa com cadeia lateral em roxo, e o carbonilo. Então, você vê que o resíduo do lado esquerdo forma duas ligações de hidrogênio com o resíduo do lado direito. Então, isso a gente fala que forma uma ponte estreita, porque a separação entre as duas ligações de hidrogênio que são usadas para definir a ponte beta é uma separação pequena, então é estreita. Aqui do lado direito, eu tenho um exemplo do que a gente chama de uma ponte beta larga, ok? Então, novamente, a gente olha para um resíduo do lado esquerdo, seria esse resíduo aqui, e um resíduo na fita agora do lado direito, que seria esse resíduo aqui. E a gente observa que esse resíduo do lado esquerdo não forma nenhuma ligação de hidrogênio com o resíduo do lado direito, justamente porque está usando seu potencial de formar ligações de hidrogênio apontando para a esquerda, formando com esse cara aqui. Então, esse resíduo não forma nenhuma ligação de hidrogênio com esse resíduo aqui. E esse resíduo aqui é a mesma coisa, está usando seu potencial de formar ligações de hidrogênio, formando ligações com essa fita da extrema direita. Então, esses dois resíduos não formam nenhuma ligação de hidrogênio entre si. Então, isso dá origem ao que nós chamamos de uma ponte beta larga. A gente diz que esses resíduos formam uma ponte beta. Formam uma ponte beta, sim. Não tem nenhuma ligação de hidrogênio direto entre eles, mas formam uma ponte beta pela presença dessa ligação aqui e essa ligação aqui. Essas duas ligações envolvem átomos provenientes dos resíduos anteriores e posteriores aos dois resíduos que formam a ponte, certo? Então, no caso desse resíduo aqui, envolve o carbonilo do resíduo anterior com NH do resíduo posterior a esse resíduo aqui, que faz parte da ponte, e ao contrário, aqui em cima, esta aqui é o NH do resíduo posterior com carbonilo do resíduo anterior aos resíduos formando a ponte. Então, são dois tipos de ponte beta em folhas beta. Tem pontes que dão origem a o que chamamos de pontes estreitas, onde as ligações de hidrogênio são feitas diretamente entre os dois resíduos da ponte. E temos pontes largos, onde as ligações de hidrogênio são feitas pelos resíduos vizinhos. Então, acho que essa era a dúvida da Bianca, se era uma ligação de hidrogênio envolvendo os resíduos da ponte e o outro não envolvia. Não é assim. São dois tipos. Ou as duas ligações são diretos, certo? E os resíduos que formam a ponte formam duas ligações de hidrogênio diretos, ou não formam nenhuma, certo? Não é uma questão de um mais um. É sempre ou duas ou nenhuma. Então, com isso, se a gente volta aqui para a figura que causou o problema no início, essa figura aqui, a interpretação dessa figura, vamos olhar só esse daqui, do lado esquerdo, aí em cima. O que isso estava dizendo é que esse resíduo aqui forma duas ligações de hidrogênio com esse resíduo aqui. Ou seja, aqui temos o que nós chamamos da ponte estreita. Aqui está desenhado de uma forma extremamente estreita, extremamente exagerada, porque as duas linhas pontilhadas que representam as ligações de hidrogênio são bem próximas. E aqui você tem o que a gente chama de uma ponte larga, ou seja, esse resíduo não forma nenhuma ligação de hidrogênio com esse, mas mesmo assim a gente fala que formou uma ponte beta, pela existência das ligações de hidrogênio vizinhos aqui e aqui, que envolvem os resíduos anterior e posterior ao longo das fitas. Muito bem. Bianca, ficou mais claro agora? Ficou sim, professor. Obrigada. Tá bom, então. Era só isso. Mas, às vezes, essas coisas simples confundem e você vai levando essa dúvida para sempre. Só se confunde mais lá na frente.
Eu acho que você tinha explicado, mas eu confundi mesmo. Não, mas é muito material, é muita informação, provavelmente nova para a maioria de vocês, ou para muitos de vocês, pelo menos. Então, não hesitam, podem, não se acanhem, pode me interromper a qualquer momento, pode fazer perguntas no final, pode mandar e-mail, não tem problema nenhum. Ok, então, vamos agora trocar de apresentação e continuar onde nós terminamos na aula passada. Na aula passada, a gente tinha falado quase que exclusivamente. Eu vou mudar a minha câmera de lugar, porque eu estou vendo que não está no lugar certo. Como que está a câmera agora? Tá. Ok, eu prefiro colocar a câmera ali quando estou dando aula. Muito bem. Então, a gente falou quase que exclusivamente na aula passada sobre coils. Falamos sobre alguns aspectos da relação entre sequência e estrutura. Falamos até da possibilidade de usar esse conhecimento para planejar sequências de aminoácidos que formariam coils, participariam de coils, e de uma forma planejada, tentando até controlar se seria um coil só com 2 fitas, ou com 4 fitas, hélices, se é paralelo ou se é antiparalelo, e assim sucessivamente. Então, foi o primeiro exemplo do que eu estou chamando de uma estrutura suprassecundária, ou um motivo estrutural. E na aula de hoje, a gente vai simplesmente mostrar mais alguns exemplos de motivos estruturais, que são esses pequenos conjuntos de elementos de estrutura secundária que aparecem com frequência em proteínas diferentes. Muitos associados a funções específicas, mas nem sempre. Às vezes são mais estruturais do que funcionais. Aqui, então, o nosso segundo exemplo. Ainda estamos falando de motivos que envolvem exclusivamente alfa-hélices, depois a gente vai ver outros. Mas então o nosso primeiro exemplo foi o coil. Agora o segundo exemplo, que também envolve 2 alfa-hélices, é chamado uma mão EF ou EF-hand. Vocês vão perceber ao longo do resto do curso que o pessoal da área de estrutura de proteínas tem uma imaginação impressionante, porque enxergam coisas que lembram outras coisas dentro de estruturas proteicas. Então, essa estrutura se chama um hand, ou uma mão, porque essa figura aqui no meio tenta ilustrar exatamente o porquê. É composto por uma alfa-hélice, aqui em vermelho descendo, uma alça, e nesse caso em particular essa alça liga o íon cálcio, e uma segunda alfa-hélice em azul aqui embaixo, mais ou menos perpendicular ao primeiro. E o cara que descreveu isso pela primeira vez, se não me engano, um cara chamado Kretzinger, ele decidiu que isso tinha a cara de uma mão, né? Ele achava que isso parecia uma mão segurando um íon cálcio aqui na palma da mão, onde o dedo indicador seria a primeira alfa-hélice, e o dedo do meio, aqui em verde, seria a alça em torno do cálcio, e o dedão em azul seria a segunda alfa-hélice. Então, por isso, essa estrutura leva o nome de uma mão EF. A razão EF é simplesmente porque, na primeira proteína onde isso foi descrita, em palvavumina, se eu não me engano, tinha 3 motivos desses, e ele numerou, deu os nomes, né, para as hélices A, B, C, D e F. Então, tinha uma estrutura dessas envolvendo as hélices A e B, uma outra C e D, e o último EF, e parece que a estrutura mais canônica, mais representativa, melhor das 3, era a que envolvia as hélices E e F, e por isso o nome desse motivo é uma mão
EF. Ok. Então, essas mãos EF são associadas com, especificamente, a ligação de cálcio, são encontrados em várias proteínas diferentes, por exemplo, calmodulina, que é uma proteína que regula vários processos intracelulares através dos níveis de cálcio. Então, quando liga o íon cálcio, a proteína sofre uma mudança conformacional, essa informação é transmitida para frente. A troponina C, que é uma proteína envolvida em contração muscular, é a proteína que detecta os níveis de cálcio, que é o que justamente é alterado quando o pulso nervoso chega no músculo, dando sinal para a contração. Isso é feito através de alterações nos níveis de cálcio, e a proteína que detecta que o nível de cálcio mudou, ligando e desassociando de cálcio, é a troponina C, e a troponina C liga, associa aos cálcios através dessas unidades chamadas mão EF. Okay. Como que é o sítio de ligação do cálcio? Está desenhado aqui do lado direito. Então, você vê que é basicamente composto por uma alça. E eu tinha comentado, quando falamos mais especificamente sobre as estruturas das alças, que são difíceis de classificar de uma forma muito sistemática, porque são muito diversificados em termos de estrutura. Mas eu também chamei a atenção que isso não significa que não são importantes funcionalmente. São extremamente importantes funcionalmente. Muitas vezes são os elementos da estrutura mais diretamente associados à atividade daquela proteína. Enquanto que os elementos de estrutura secundária são mais ou menos uma armação que serve para decorar essas alças nas posições adequadas para a atividade biológica. Então, esse é um exemplo, onde não é a hélice E nem a hélice F que é importante para ligar o cálcio. A ligação do cálcio é feita por essa alça. Essa alça é composta por 12 resíduos. E esses 12 resíduos têm uma sequência padrão que eu já vou mostrar. E, através de cadeias laterais, lembre, novamente, que as alças são grandes o suficiente para as cadeias laterais, não todas, mas algumas podem apontar para o interior da alça. Isso é diferente no caso de voltas, que são tão pequenininhas, e no interior da volta você só tem aquela ligação de hidrogênio, mas as cadeias laterais apontam sempre para fora. Mas numa alça, as cadeias laterais podem apontar para dentro. Nesse caso, são cadeias laterais com oxigênios na cadeia lateral. Todo mundo já sabe as estruturas das cadeias laterais, vocês podem imaginar quais são as cadeias laterais que têm oxigênios e nas suas estruturas. E esses oxigênios vindo de ácido aspartico, asparagina, serina, tipicamente, ou, se não, o próprio carbonila da cadeia principal, esses oxigênios são os átomos que formam as ligações dativas, doando, então, 2 elétrons para os orbitais do cálcio, para segurar o cálcio ali no interior dessa alça. Cálcios, tipicamente, são coordenados por 7 ligantes, 7 átomos, quase que exclusivamente oxigênio. Okay? Se você me trouxer uma estrutura de uma proteína que tem um cálcio e está ligado por 2 histidinas, por exemplo, através de nitrogênios na cadeia lateral, eu vou desconfiar que tem alguma coisa errada. E cálcio basicamente só se coordena em sistemas biológicos por oxigênios, e normalmente 7 oxigênios. O que a gente tem que lembrar é que, se você olhar no Protein Data Bank, o PDB, você vai encontrar um monte de coisa ali, um monte de coisa chamada de metal. Tem que lembrar que isso é tudo a interpretação do cristalógrafo de um mapa de densidade eletrônica. O cristalógrafo não tem acesso direto ao tipo de átomo que tem em cada lugar na sua estrutura. Ele interpreta a densidade eletrônica em termos de posições atômicas. E muitas vezes, quando tem uma densidade lá sobrando, que evidentemente não faz parte da cadeia polipeptídica, se é mais ou menos esférica, se aparentemente é coordenado por grupos provenientes da cadeia polipeptídica, bota lá um metal.
Às vezes não é um metal. Às vezes é o contrário, às vezes é um ânion e não um cátion. E às vezes, quando ele bota o metal lá, ele chuta um metal que ele acha que é mais provável, baseado naquilo que ele colocou na solução de cristalização, ou se aquela proteína sabidamente liga um determinado metal. Mas tem muito metal no PDB que deve estar errado. E se você encontra cálcios ligados a nitrogênios, enxofres, provavelmente não são cálcios. Provavelmente é outro metal e o cristalógrafo interpretou incorretamente aquela densidade eletrônica. Ok? Então, típico para um cálcio são 7 ligands oxigênio, ok? Que é exatamente o que você encontra no caso de uma mão EF, onde você tem alguns desses oxigênios, esse daqui, por exemplo, proveniente de um grupo carbonila, da cadeia principal, e aqui nós temos um oxigênio proveniente de uma cadeia lateral de ácido espático, aqui o oxigênio de uma asparagina. Aqui nós temos uma molécula, aqui tem a cadeia lateral de um ácido glutâmico, aqui, e esse ácido glutâmico está fornecendo 2 oxigênios. É a única cadeia lateral aqui nesse caso que fornece 2 posições de ligação através da sua cadeia lateral. E se não tivesse ácido glutâmico aqui com 2 oxigênios livres para coordenar, você não teria 7 posições ligantes no cálcio. Então, é um exemplo de onde você pode dizer que substituir esse glutâmico por uma glutamina seria um desastre, porque a glutamina, por não possuir 2 oxigênios na ponta capazes de coordenar o cálcio, possui um grupo amida lá, que é C-O com NH2, só seria capaz de formar uma posição de coordenação do cálcio. Então, ficaria só com 6 e não com 7. Então, isso seria um exemplo onde ácido glutâmico não pode ser substituído por glutamina sem prejudicar aspectos funcionais da proteína. Estou só deixando o caminhão passar. Se for o caso, se ficar muito ruim, me avisa e eu fecho a janela, mas eu prefiro deixar aberto, se for possível. Ok, então, novamente, voltando àquela questão de alinhamento de sequência, olha, 2 sequências de aminoácidos parecidos, que tipo de substituição você esperaria? Substituições conservativas, tipicamente, uma pergunta que o Newton fez outro dia. Uma substituição conservativa é quando na mesma posição em 2 proteínas, por exemplo, de espécies diferentes, 2 tripsinas de espécies diferentes, na mesma posição, uma substituição conservativa seria uma substituição que conserva as propriedades daquele resíduo. Mas é um pouco mais sutil isso. Conservar as propriedades daquele resíduo, em princípio, necessita de saber o que aquele resíduo faz. E, nesse caso, sabendo que esse ácido glutâmico em particular, tem que ter os 2 oxigênios para coordenar o cálcio, leva à conclusão de que uma glutamina não é uma boa substituição nesse caso. Em outros glutâmicos, para outros ácidos glutâmicos, pode até ser. Depende do que aquele resíduo faz naquela posição. Outro exemplo seria que aqui substituir esse glutâmico por um ácido glutâmico que tem uma cadeia lateral mais curtinha, também seria um desastre. Por quê? Porque o ácido glutâmico é mais curto e não consegue alcançar o cálcio, por ter um metileno a menos ao longo da cadeia lateral. Então, novamente, muitas vezes, quando a gente olha alinhamentos de sequências de aminoácidos, a gente acha que substituir um glutâmico por um aspartico é uma troca conservativa, porque mantém a carga negativa, por exemplo. Mas é mais sutil. Nesse caso, você não pode trocar esse glutâmico por ácido aspartico, porque o ácido aspartico não chega lá, não tem o comprimento necessário para chegar no cálcio. Então, por essa razão, esse ácido glutâmico, que é o único resíduo que fornece 2 oxigênios para o cálcio, é o aminoácido mais bem conservado dentro desse loop. Como eu disse, esse loop que liga cálcio tem 12 resíduos. E aqui você vê o padrão típico, não só para o loop,
mas para o motivo EF errante como todo. Então, aqui você tem o hélice E, começa o loop e depois vem a hélice F. Então, hélice E e F basicamente tem um padrão anfipático, certo? Onde você tem hidrofóbico, pula 2, hidrofóbico, hidrofóbico, pula 2, hidrofóbico, em geral, tem esse padrão, então vão ser hélices anfipáticos, um lado hidrofóbico, um lado hidrofílico. E o loop tem esse padrão típico de resíduos capazes de coordenar o cálcio. Então, normalmente nas duas partículas, qualquer coisa, as duas partículas, asparagina, qualquer coisa, aqui é uma serina ou aspartico, todos com oxigênio na cadeia lateral. Aqui tem que ter uma glicina, qualquer coisa, aqui tem que ter um hidrofóbico, aqui o resíduo com oxigênio na cadeia desculpa, acho que esse resíduo aqui usa, na verdade, um oxigênio de uma molécula de água para coordenar o cálcio, e a água é segurada pela cadeia lateral desse resíduo. E o resíduo final é o nosso ácido glutâmico, certo? E ele já está, na verdade, fazendo parte da primeira volta da segunda hélice. Então, esse padrão pode ser representado simbolicamente aqui embaixo. Resíduo com oxigênio na cadeia lateral, qualquer coisa, resíduo com oxigênio, qualquer coisa, e assim sucessivamente. A glicina é necessária, porque esse resíduo, para formar a estrutura da alça, tem que ter ângulos fixos e não permitidos para os demais resíduos. Então, glicina nessa posição também absolutamente conservável em proteínas que têm esse motivo da mão EF. Tá bom? Muito bem. Então, o nosso segundo exemplo de um motivo composto por duas alfa-hélices. As alfa-hélices, nesse caso, não estão formando um coil-coil, como no exemplo anterior, mas fazem contatos entre si, mais ou menos por aqui, usando aqueles resíduos hidrofóbicos. Okay. Mas o contato, na verdade, é muito pouco entre hélice E e hélice F nesse tipo de estrutura, que é diferente do próximo exemplo que eu vou mostrar, que também é composto por duas hélices alfa, e é uma conexão, só que a conexão é pequena, é uma volta, na verdade, do tipo volta alfa. E esse se chama um motivo hélice volta hélice, helix em inglês, e é um motivo estrutural que a gente encontra frequentemente em proteínas que associam-se a DNA, particularmente em proteínas tipo repressores, que controlam a expressão gênica. Então, essas proteínas têm que reconhecer uma determinada sequência de aminoácidos, uma sequência de bases ao longo do DNA, uma posição específica, para ligar especificamente aquele lugar para impedir a leitura daquilo, a síntese de RNA mensageiro a partir daquele ponto, por exemplo. Então, essas são proteínas que associam em posições específicas, com sequências específicas de bases em DNA, de tal forma a ou ativar ou reprimir a expressão ou tradução tradução mais especificamente daquela sequência de DNA. E normalmente essas proteínas, então, se associam a DNA na forma de hélice dupla, e uma das hélices desse motivo se insere, seria a segunda hélice aqui na azul, se insere dentro do sulco mais largo da estrutura de DNA. Provavelmente a maioria de vocês sabe que a estrutura de DNA, na sua forma de uma hélice dupla, estrutura B, tem sulcos mais largos e sulcos mais estreitos. Então, vai largo, estreito, largo, estreito, largo, estreito. Os estreitos são mais estreitos porque os fosfatos estão apontando ali para dentro. E onde não tem os fosfatos, o sulco acaba ficando mais largo. Então, o reconhecimento, ou seja, a interação entre a proteína de ligação ao DNA e o próprio DNA é feito quando essa hélice, a segunda hélice desse motivo, hélice volta hélice, se encaixa
dentro do sulco mais largo do DNA. Então, aqui está mostrado do lado direito aqui o DNA e do lado direito o motivo. Aqui é a nossa primeira hélice, aqui mostrado em vermelho. Depois temos essa conexão na forma de uma volta, o loop. Volta é melhor, está escrito loop aqui, mas acho que volta é mais adequado aqui. Essa seria a nossa volta aqui. E depois temos a segunda hélice encaixada dentro do sulco. Isso é chamado hélice de reconhecimento. E são as interações entre as cadeias laterais, saindo desse lado aqui, dessa hélice de reconhecimento, e as bases que compõem a sequência específica do DNA, que vai ser reconhecido, são essas interações agora entre cadeias laterais, do lado proteico, e bases do lado do ácido nucleico, que faz com que esse motivo é capaz de reconhecer uma sequência específica de bases. Então, se a gente volta para a estrutura do motivo em si, a gente vê que tem uma hélice aqui. Então, as duas hélices, nesse caso, são mais inclinadas uma em relação à outra, não são perpendiculares, como no caso anterior. A conexão entre eles é uma conexão que só tem 3 resíduos, é pequenininha, então é uma conexão do tipo volta alfa. E a segunda hélice aqui na vertical é a hélice de reconhecimento, certo? Então, quando essa estrutura se encaixa no DNA, é essa hélice de reconhecimento, que vai estar mais próxima às bases, do próprio reconhecimento, e essa primeira hélice se orienta dessa forma aqui, com o início, o N-terminal da sua hélice, apontando para os fosfatos da cadeia principal de DNA. Lembrando que o que a gente já aprendeu sobre o dipolo associado a uma alfa-hélice, o dipolo de uma alfa-hélice tal que tem uma ligeira carga positiva no N-terminal e negativa no C-terminal. Então, não deve surpreender ninguém que, nesse caso, essa primeira hélice se orienta apontando a extremidade N-terminal para os fosfatos. Justamente, o fosfato vai estar carregado negativamente, no final das contas, DNA é um ácido. Então, vai ter essas cargas negativas associadas aos grupos fosfatos, e isso é reconhecido pelo dipolo da primeira hélice, apontando seu N-terminal para os fosfatos. E a segunda hélice encaixa lá dentro do sulco, usando suas cadeias laterais para interagir direto com as bases da sequência a ser reconhecida. Então, como que é o padrão sequencial nesse caso? É um pouco mais difícil de reconhecer isso em proteínas, mas não é impossível você reconhecer que você tem um motivo desses em uma proteína de estrutura desconhecida, olhando para a sua sequência de aminoácidos. Eu, pelo menos, fiz isso uma vez, mas era uma proteína sabidamente que ligava DNA. Então, era uma questão de procurar dentro da sequência para ver se tinha um motivo, hélice voltando, hélice. Se você tem uma sequência qualquer e você tem o desafio de decidir se aquilo tem um motivo hélice volta hélice, e, portanto, liga DNA, o desafio maior. Se você já sabe que liga DNA, e você quer saber onde liga DNA dentro dessa sequência, as chances são um pouco melhores. Então, basicamente, aqui nessa voltinha, aqui nós temos esses 3 resíduos, a valina, glicina hidrofóbico, glicina, hidrofóbico, onde tem que ter a glicina nessa posição, na ponta aqui, posição 9, bem na ponta da volta, porque tem que adotar a conformação de hélice alfa de mão esquerda, que obviamente favorece uma glicina. Aqui no final da primeira hélice, é normal ter um resíduo pequeno aqui, sem ramificação, e é um resíduo não carregado aqui. E aqui, no início da segunda hélice, na posição 15, é um resíduo não carregado. A razão disso é porque esse resíduo na posição 4 do motivo e esse na posição 15 do motivo vão estar posicionados aqui e vão fazer um contato através das suas cadeias laterais. Então, isso é basicamente um contato hidrofóbico, normalmente, mas no mínimo tem que ser um resíduo não carregado. E esse resíduo na posição 5 tem que ser pequeno, porque simplesmente, pela orientação dessas duas alfa-hélices, o espaço físico disponível para a cadeia lateral do resíduo na posição 5 é pequeno,
e, portanto, a glicina ou, no máximo, a alanina são os resíduos mais indicados por terem cadeias laterais pequenas. Muito bem, então, difícil de identificar isso, porque a informação é pobre, mas, uma vez determinadas as estruturas, é possível reconhecer alguns padrões dentro desses motivos, elas se voltam a elas. Então, com isso, nós temos 3 exemplos de motivos. Tem muitos outros, mas aqui 3 motivos envolvendo 2 alfa-hélices, principalmente. Pode ser o coil-coil, pode até ser mais que 2 hélices no caso de um coil-coil, mas o clássico são 2 alfa-hélices enrolados para formar o coil-coil. E, em seguida, olhamos para 2 exemplos onde as hélices fazem menos contato entre si e são separadas, num caso por uma alça e no outro caso por uma volta menor. Okay? E associado a funções específicas. Certo. Evidentemente, essa estrutura aqui não serviria para ligar cálcio, porque você não tem uma conexão loop de tamanho suficiente para apontar as cadeias laterais para o epílogo. É meramente, nesse caso, uma conexão que permite você orientar essas 2 alfa-hélices adequadamente. Adequadamente significa para a primeira hélice poder apontar o N-terminal para os fosfatos e, ao mesmo tempo, a segunda hélice poder se encaixar no sulco maior, mais largo do DNA. Professor, Oi. uma pergunta. Só para ver se eu entendi, toda vez faço isso. No caso do motivo, ele sempre vai ter um padrão ou não obrigatoriamente? Boa pergunta. Nesses 3 exemplos de alfa-hélices que eu dei, né, o coil-coil, a mão EF e agora a hélice volta-hélice, todos esses 3 exemplos é possível reconhecer um certo tipo de padrão de aminoácidos. Sim. No caso dos coils, é aquela repetição de 7 em 7 resíduos. A gente já viu agora qual seria o padrão esperado para o loop que liga o cálcio. E mais fraco um pouquinho o que você, esperaria para o caso da hélice volta-hélice. Então, sim, até um certo ponto, esses exemplos mostram padrões sequenciais reconhecíveis simplesmente a partir de uma sequência de aminoácidos, por exemplo. É extremamente fácil você reconhecer um motivo EF pelo padrão de resíduos que a alça que liga cálcio tem que ter. Isso é relativamente simples você reconhecer, simplesmente olhando a sequência de aminoácidos. Esse volta-hélice, já que o padrão é mais fraco, é mais difícil de identificar. Como eu disse, uma vez eu consegui identificar, mas só porque eu já sabia que aquela proteína tinha um domínio de associação a DNA, então eu sabia mais ou menos o que eu estava procurando. E coils são relativamente simples de identificar, porque tem aquela repetição de 7, tem que ter hidrofóbicos A e D, A, D, D. Então, isso é, novamente, relativamente fácil de reconhecer. Mas não todos os motivos que eu vou expor, vou mostrar, são fáceis nesse sentido de reconhecer a estrutura a partir de um padrão sequencial. Não todos. Esses 3, podemos dizer todos sim, mas eu vou mostrar alguns agora feitos de fits de folha aberta, onde é basicamente impossível identificar um padrão específico. Uma das razões que esse último é o mais fraco dos 3 que eu mostrei é justamente porque a hélice de reconhecimento é específico para cada proteína de interação com DNA. Cada repressor tem que reconhecer uma sequência de bases diferentes. E para isso dar certo, tem que ter uma sequência de aminoácidos ao longo da hélice de reconhecimento específico para a sequência de base que vai ser reconhecida. Então, para cada caso, vai ser diferente. Então, é importante, nesse caso, que tem variação, onde precisa ter variação, que é nas posições que vão interagir com as bases e determinar especificidade. E é importante ter aspectos conservados, que é para manter a estrutura do motivo hélice volta-hélice. Então, algumas coisas são conservadas e outros aspectos não conservados. E a parte que é não conservada nesse caso é devido ao fato que, para funcionar,
cada proteína de reconhecimento de DNA tem que ter a capacidade de reconhecer uma sequência de bases diferente. Mas eu vou mostrar alguns já, Pamela, onde eu não vou falar nada de padrão sequencial, porque o padrão, se existir, é muito fraco. Tá bom? Eu respondi? Sim, professor, só mais uma pergunta, só para ver se eu entendi. Quanto mais específico, então, é mais difícil reconhecer um padrão? Então, isso até um certo ponto, eu diria que sim. O que o padrão estabelece é o que é comum entre todas as proteínas que têm aquele motivo. Então, uma vez, por exemplo, que o padrão da mão EF é sempre ligar cálcio, certo? Então, nesse caso, o padrão de aminoácidos correlaciona muito bem, justamente por isso que é fácil identificar loops que ligam cálcio. Porque a função é ligar cálcio e necessita daquele padrão para ter os resíduos capazes de coordenar o cálcio. Então, nesse caso, a funcionalidade está diretamente relacionada com a função. Ok? Desculpa, a funcionalidade está relacionada com a função. Bom, a funcionalidade está relacionada com o padrão. Ok? Mas, no caso da hélice e volta hélice, uma boa parte da funcionalidade desse motivo tem a ver com interagir especificamente com uma sequência de bases no DNA. Essa parte vai ter que variar de uma proteína para outra, portanto, de um motivo para outro. Portanto, a parte que traz seletividade, no caso dos motivos hélice e volta hélice, não vai ser conservada de um para o outro. Então, a única coisa que você pode reconhecer em termos de padrão, nesses casos, é aquilo que estabelece e mantém estável o motivo. Ou seja, é só o aspecto estrutural que é codificado pelo motivo sequencial. Isso estabelece, esse negócio vai novelar para formar uma hélice e volta hélice. O resto vai variar de uma proteína para outra, portanto, você não vai conseguir reconhecer por nenhum padrão. E tem que variar, porque isso é um aspecto funcional que tem que ser diferente para cada proteína, porque a sequência a ser reconhecida, a sequência de base a ser reconhecida é diferente. Mas quando o aspecto funcional é ligar cálcio, e o motivo está diretamente associado com isso, aí o motivo é mais considerado, inclusive, em termos funcionais. Ou seja, para a sua pergunta, não tem nenhuma regra, certo? Pode ser que, em alguns casos, a parte que varia mais associada com funcionalidade, mas não no caso de ligação de cálcio, por exemplo, onde a funcionalidade de ligar cálcio está diretamente associada a uma sequência do motivo. Então, é difícil generalizar. Você vai ter casos e casos. Não sei se ficou mais claro ou mais... Ficou mais claro, professor. Só mais uma perguntinha que o senhor falou sobre o cálcio. Por favor. Eu queria, que o senhor falou, não sei se eu entendi muito bem, que o senhor falou que, no caso, se não tiver o loop, então não vai ter uma ligação efetiva de cálcio? É possível, né? Bom, vamos com calma. Cálcio pode ser associado, pode ser ligado em proteínas de várias formas diferentes. Então, eu não estou dizendo que qualquer proteína que liga cálcio tem que obrigatoriamente ter esse motivo da mão EF. É um motivo clássico de ligação de cálcio que aparece em várias proteínas diferentes, ok? O que tem em comum entre essas proteínas é ter esse motivo da mão EF, que é esse motivo que tem o papel de ligar o cálcio. Isso não significa que não existem outras formas de ligar cálcio em outras proteínas com outros tipos de motivo. É só um exemplo de um jeito de ligar cálcio. Certo? Professor, muito obrigada. Desculpa aí pela... Não pede desculpa, não. É muito importante. Eu gostaria que mais gente fizesse pergunta. Ok, então, dito isso, podemos passar para alguns motivos baseados em agora, fitas de folha beta. Então, esquece as alfa-hélices por enquanto, depois a gente põe os dois juntos. Então, um motivo
que a gente já viu, já foi comentado na aula passada, é o simples grampo de cabelo. É um grampo de cabelo aqui, visto de várias proteínas diferentes, nada mais é do que duas fitas de folha aberta conectadas por um loop de um tamanho qualquer, e essas fitas formam ligações de hidrogênio entre si e são antiparalelas. Aqui temos um exemplo de um bastante torcido, é um exemplo de uma estrutura formando aquele coil de fitas de folha aberta. Então, só olhar essa figura, a primeira coisa que você pode concluir é que os ângulos fixos certamente não estão se repetindo igualzinho para todos os resíduos ali, porque certamente essas não são fitas com eixos retos, são fitas com eixos helicoidais, para formar essa estrutura tipo coil de duas fitas antiparalelas. Aqui tem mais dois exemplos de uma outra proteína de grampos de cabelo. Bom, o grampo de cabelo, então, é um motivo estrutural e que a gente já viu. E nesse caso, Pamela, não existe um padrão de aminoácidos que vai dizer que aquilo vai formar um grampo de cabelo. Isso realmente não existe. Então, se você pegar grampos de cabelo que são extremamente comuns na estrutura proteica, você não vai conseguir achar nenhum padrão claro para isso. Se você limitar o seu padrão, se você limitar o seu conjunto de grampos de cabelo para serem os grampos de cabelo que têm uma volta beta na conexão, certo? Só aqueles que têm conexão pequena com uma volta beta ali. Aí, já sim, a gente já viu que isso correlaciona fortemente com uma volta beta tipo 1', por causa da torção da folha ser compatível com a torção da volta beta 1'. E também já aprendemos algo sobre o tipo de aminoácido que você esperaria encontrar nas duas posições que definem a flechinha para uma volta 1'. Então, aí sim, se estamos falando de grampos de cabelo que tem uma volta beta conectando as duas fitas antiparalelas, aí sim a gente pode falar alguma coisa sobre o tipo de aminoácido que você esperaria encontrar naquelas duas posições da volta. Tipicamente são glicinas, ou uma asparagina e uma glicina. Ok? Mas do resto, que você esperaria de sequência ao longo das fitas, é difícil falar muita coisa, a menos que, por ser uma estrutura antiparalela, as sequências das fitas costumam ser aquela sequência onde alterna hidrofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico, porque um lado das fitas em proteínas com folhas antiparalelas costuma estar exposto para o solvente e o outro lado para o interior da proteína. Tá bom? E fora disso, difícil falar um padrão. Um outro, que eu vou voltar a esse daqui a pouquinho, mas muito famoso, não sei se alguém aí já ouviu falar, é uma estrutura chamada uma chave grega. Aqui, desenhado numa estrutura que é onde acho que escolhido para propositalmente difícil de enxergar a chave grega aqui. Eu vou mostrar a topologia da chave grega de uma forma mais simples daqui a pouquinho. Mas a chave grega é composto diferente do grampo, que só tem duas fitas. A chave tem 4 fitas. E a gente vai ver a relação entre essas duas coisas já. Bom, eu acho que não tem muito jeito, porque esse caminhão está fazendo um barulho. Bom, agora parece que conseguiu estacionar. Se ficar muito barulhento, eu fecho a janela. Então, chave grega, são 4 fitas envolvidos. Eu vou mostrar de uma forma mais didática já como que é a chave grega e como se relaciona com um grampo. O grampo é fácil de entender. E depois, temos outros que envolvem mais fitas. Por exemplo, se eu tiver 2 grampos consecutivos, certo? Então, essas 2 fitas antiparalelas conectadas por essa conexão aqui, e essas 2 também antiparalelas conectadas por ligações de hidrogênio e essa conexão aqui. Então, isso se chama um meanda, certo? Um beta-meanda. Eu não sei falar meanda em português. Se alguém tiver uma tradução boa para meanda,
Aquilo que o rio costuma fazer, né? Quando o rio fica mais perto do mar e vai dando essas voltas assim, aí finalmente desemboca no mar. Essas, em inglês, se chamam meanders. Não sei se existe uma palavra para isso em português. Então, isso é o motivo onde as 3 fitas estão dentro da mesma folha. Uma antiparalela em relação à anterior. Ok? São 2 grampos consecutivos. Uma outra é chamado arco beta, onde você tem, novamente, agora, 2 vezes 2 fitas antiparalelas, ok? Então, isso é composto por um conjunto aqui desenhado em verde e um outro conjunto desenhado em vermelho. Só que, nesse caso, se a gente pegar os vermelhos para começar, agora veio o lixeiro, só para... Eu vou fechar a janela, gente, não tem jeito. Desculpe-me, enfim, muita coisa acontecendo na rua hoje, está muito tarde. Ok, então eu estava explicando esses arcos beta intercalados. Primeiro, o que é um arco beta? Um arco beta é diferente de um grampo de cabelo, embora ambos tenham 2 fitas antiparalelas. Então, vamos pegar o exemplo em vermelho aqui. Então, aqui tem a primeira fita, sobe, e depois desce essa fita aqui. Só que essas 2 fitas não estão ligadas por ligações de hidrogênio e sequer participam da mesma folha. Ou seja, nessa figura aqui, essas 2 fitas aqui, uma vermelha e outra verde, fazem parte de uma folha aberta. E essas 2 fitas do lado esquerdo, também uma verde e uma vermelha, fazem parte de uma outra folha. Ok? Então, você pode imaginar uma estrutura do tipo sanduíche, né? Você tem uma folha aqui feita de fitas, uma folha aqui feita de fitas. O arco beta vai de uma folha para a outra folha. Certo? Sobe uma fita numa folha e desce uma fita na outra folha. E, nesse caso, a mesma coisa para o exemplo verde. E quando essas 2 estão intercaladas dessa forma, de tal forma que, agora sim, a fita verde forma ligações de hidrogênio com a fita vermelha do lado direito e também do lado esquerdo. Isso se chama 2 arcos beta intercalados. E essa, por incrível que pareça, em proteínas do tipo sanduíche, é um motivo mais comumente encontrado na estrutura. É até mais comum que a chave grega, que é dito como sendo muito canônica. Professor, licença. Sim. Desculpa interromper, eu não sei se eu entendi muito bem essa estrutura dos arcos beta. Então, nesse caso, são 2 arcos, o arco seria a ligação entre as 2 folhas. Isso. Então, o vermelho é um arco e o verde é outro arco. Então, o arco beta são só 2 fitas antiparalelas, só que pertencentes a folhas diferentes. Ok? Isso é um arco. Essa estrutura desenhada aqui, que tem tanto a parte verde quanto vermelho, são 2 arcos beta intercalados. Então, o motivo, você tem o motivo mais simples embutido aqui, que é o arco beta, que são só 2 fitas. Mas o que é muito comum em proteínas antiparalelas, feito por sanduíches, eu tinha uma aqui esses dias, não sei se eu coloquei ele. Tem uma aqui, está meio caindo os pedaços, mas... Eu vou consertar ele para quando a gente chegar numa aula futura. Então, aqui é um sanduíche. Tem uma folha aqui, tem uma folha aqui, certo? Então, o arco beta seria, por exemplo, essa fita que sobe aqui, pula para cá e desce aqui. Então, esses são os arcos. Mas o que é comum em proteínas desse tipo é encontrar esse arranjo que está desenhado aqui. Onde você tem um arco intercalado com outro, de tal forma que as fitas dos 2 arcos formam ligações de hidrogênio. Mas as 2 fitas do mesmo arco
Obviamente não formam ligações de hidrogênio, porque pertencem a polhos diferentes. Certo? Certo. Obrigado, professor. Ok, de nada. E um outro que você vai ouvir falar na literatura é um loop psi. Um loop psi, porque supostamente lembra a letra grega psi, é feito agora por 3 fitas, certo? Mas diferente do meandro, onde é simplesmente sobe, desce, sobe, super simples de entender, 2 grampos consecutivos. No caso do loop psi, você tem, inicialmente, 2 fitas antiparalelas, mas com um espaço no meio. Ou seja, a primeira fita aqui, beta 1, sobe, a segunda desce, agora tudo dentro da mesma folha. Estamos de volta no caso onde as fitas estão na mesma folha. Só que essas 2 fitas, 1 e 2, não formam ligações de hidrogênio. Pulam uma vaga e essa vaga é preenchida por uma fita que vem depois. Aqui chamado beta, poderia ser beta 3, é uma fita que vem depois. Aqui nesse exemplo, tem 2 outras fitas fazendo uma outra coisa no meio do caminho. Não importa. Então, o que você tem uma volta, um loop psi, são 2 fitas antiparalelas, assim, separado por uma posição que permite uma outra fita mais adiante na cadeia preencher isso e formar ligações de hidrogênio dos 2 lados. Ok? Então, isso é chamado uma volta psi. Sim, é um loop psi. Aqui é um exemplo, então, de uma proteína do vírus West Nile, para exemplificar um beta-meandra. O meandra mínima tem que ter 3 fitas beta antiparalelos consecutivos. Mas isso pode continuar. E o exemplo mais dramático que eu conheço é essa folha beta aqui central, nessa proteína NS1, do vírus West Nile, que eu não lembro quantos tem, acho que tem por volta de 16 fitas na forma de uma meandra. Você sobe, sobe, sobe. É uma das estruturas mais simples de imaginar, mas não é muito comum encontrar meandras com muitas fitas. Então, só um exemplo dos meandros, um exemplo do loop phi. Muitas vezes esses loops phi aparecem em estruturas duplicadas, ou seja, você não tem, quando você tem um loop phi, desculpe, eu estou falando phi, mas é psi, né? Desculpe só para confundir. Para ver quem está prestando atenção, eu mesmo não estou prestando atenção. O loop psi, quando aparece uma vez na estrutura, aparece normalmente mais que uma vez. Aliás, isso acontece também com os mãos DF. Normalmente aparecem duplicados e normalmente as 2 voltas, ou melhor, as 2 alças que ligam cálcio se juntam e ligam 2 cálcios, um em cada alça. Então, esses motivos às vezes aparecem repetidos em proteínas. E um exemplo é esse loop psi, onde você tem, por exemplo, a beta 1 e beta 2 aqui, com beta 5 no meio, formando um exemplo, e o outro seria o 4 com 5 aqui, com 2 no meio. Então, esses, nesse caso, são relacionados por simetria. Tem um eixo de ordem 2 nessa estrutura, se você gira 180 graus, essas fitas 1 e 5 vão mapear em cima de 4 e 2. Então, é comum encontrar esse motivo, que é um pouco mais complexo, composto agora não por um loop psi, mas 2 loops psi. E ele tem uma certa quiralidade. Na verdade, essas conexões poderiam ser de mão direita ou de mão esquerda. Então, se você olha aqui a primeira fita, aqui a segunda fita e aqui a fita do meio. Essa fita do meio poderia passar por baixo da conexão, como está desenhado aqui, ou poderia passar por cima. Isso dá origem a um loop psi
de mão direita ou de mão esquerda. Acontece que sempre passa por baixo e essa conexão, portanto, é sempre de mão direita. Ok, então esses são alguns exemplos de motivos baseados somente em fitas de folha aberta, mas certamente um dos mais clássicos, um que é sempre comentado na literatura, é a chave grega. Então, a chave grega tem dois tipos, chamado N e C, e é composto por 4 fitas de folha aberta. O jeito mais fácil de imaginar isso é imaginar que essas 4 fitas fazem parte da mesma folha. Na verdade, como a gente vai ver quando a gente chega em estruturas terciárias, isso não é necessariamente o caso. Mas, para simplificar a nossa vida por enquanto, vamos imaginar que as 4 fitas que definem a chave grega fazem parte da mesma folha. E aqui nós temos, do lado esquerdo, um tipo chamado N, e do lado direito, um tipo chamado C. Qual é a diferença entre eles? Bom, o que nós temos numa chave grega é esse arranjo de 4 fitas totalmente antiparalelo, onde a gente começa com essa fita externa da folha, a gente faz uma conexão grande, desce essa fita aqui, e depois termina com um grampo de cabelo no interior da estrutura. Então, são 4 fitas, no mínimo, 1, 2, 3 e 4. Isto é do tipo N, chamado tipo N, porque é a fita N-terminal, a primeira fita, a fita N-terminal do motivo, que é a fita externa da folha. Você vê que eu chamo essa fita aqui e essa fita aqui de fitas externas, certo? Porque só for uma ligação de hidrogênio de um lado, do outro lado não tem uma fita. Então, são fitas externas da folha. E essas 2 fitas aqui no interior eu chamo de fitas internas. Então, quando a fita externa é quando a fita N-terminal, do motivo, é uma fita externa, como é o caso em azul aqui é a primeira fita, aqui o N-terminal, então ela é uma fita externa, é chamado tipo N. Uma alternativa é, ao invés de começar com a fita externa, faz a conexão grande e termina com o grampo de cabelo, você pode fazer o grampo de cabelo no interior aqui, primeiro, começando com essa fita, ou seja, agora a fita N-terminal é uma fita interna, faz o grampo de cabelo primeiro e depois faz a conexão grande. Assim, você vai terminar com uma fita externa. E, portanto, nesse caso, é a fita C-terminal, que é uma fita externa, enquanto que a fita N-terminal é uma fita interna. Então, o nome do tipo da chave grega é dado pela fita externa. Então, essa chama tipo N, porque o N-terminal que é uma fita externa, e o C-terminal não. E esse é o tipo C, porque a fita C-terminal é uma fita externa e o N-terminal não. Ok? Então, esses são os 2 tipos de chave grega. Aqui um exemplo de uma chave grega, que eu nem lembro da noite de qual proteína que vem. Mas seria do tipo N, do tipo C, nesse caso, porque é a fita C-terminal que é externa. Então, nesse caso, começa com essa fita azul, faz o grampo de cabelo com a fita verde, faz a fita amarela, faz a conexão grande e desce a fita vermelha. Então, é do tipo C. Bom, a razão que a chave grega chama chave grega é porque é um motivo, um desenho muito comum encontrado em vasos gregos, ou enfim, em arte grega antiga, de uma forma geral. E, particularmente, é usado para fazer esses motivos em torno de vasos, aonde você pode continuar a sua chave grega conectando várias chaves gregas, um ao lado do outro. Então, se você olha aqui, por exemplo, você vê que essa estrutura 1, 2, 3 e 4 é o tipo chave grega, por exemplo. Vamos imaginar, eu entro por aqui, eu faço o grampo de cabelo, eu venho para cá, faz a conexão grande e vou embora. Aí eu começo tudo de novo. Entra por aqui, faz o grampo de cabelo, subo aqui, faz o externo, e assim sucessivamente. Aí você conecta essas coisas como talvez mais claramente mostrado
do lado direito. Então, eu subo aqui, faço a chave grega, faço o grampo de cabelo, subo aqui, venho para cá, aí eu já começo o próximo. Então, essa sequência de motivos em vasos gregos são chamadas chaves gregas, e por isso, como eu digo, o pessoal da área de proteínas tem muita criatividade em nomear as coisas, e acho que foi Jane Richardson, eu não sei se foi Jane Richardson quem decidiu nomear esse motivo dessas 4 fitas arranjadas dessa forma, de uma chave grega, porque ela reconhecia isso como sendo algo que lembrava esse desenho típico de vasos gregos. Então, até hoje a gente chama esse motivo de chave grega. A gente vai ter muitos nomes para as coisas ao longo das aulas, e as origens desses nomes têm a ver, como eu digo, com a criatividade do pessoal que mexe com a estrutura proteica. Aliás, parece que principalmente tem uma certa preocupação com comida, né? Porque tem muita coisa, tem nome de comida na estrutura proteica. Então, a gente vai encontrar um negócio chamado rocambole em algum momento, por exemplo, e eu vou tentar explicar por que tem esse nome. Mas eu não estive na Grécia até uns anos atrás, então já está mais de 10 anos atrás, a única vez que eu estive na Grécia. E, obviamente, eu tinha que comprar um vaso grego com o motivo da chave grega. Isso era um dos meus objetivos. Então, bom, além da chave grega, essa daqui é o meu vaso grego, que eu comprei em Atenas. Está difícil de ver, mas aqui em volta você vê que tem o desenho das chaves gregas. Mas, é claro que você vai num lugar turístico desses, eles tem trilhões desses negócios vendendo para turista como eu, né? Então, eles me viram chegando, eles me venderam. Mas o meu vaso não é um vaso qualquer, não. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma rachadura aqui, tem outra aqui, né? Porque esse vaso... ele está reproduzido exatamente as peças de um vaso de fato que foi encontrado e foi remontado a partir das peças, certo? E isso fica no museu. E a peça que eu comprei é uma cópia da peça do museu, onde eles reproduzem até as rachaduras, para vocês saberem realmente como foi remontado. É claro, você tem que pagar muito mais caro para um vaso com as rachaduras. Era muito mais barato comprar um que era produzido em massa para os turistas, mas se você quer um com rachaduras, ele vem com um símbolozinho, um certificado de que as rachaduras são verdadeiras, são originais, né? É reproduzido com o maior grau de fidelidade possível, tá bom? Depois a Ana Paula pintou um outro vaso para mim com chaves gregas e martelou tudo, me deu de presente e pediu para eu remontar. Ok, então essa é a chave grega. A razão que se chama chave grega é essa. Mas nós podemos pensar na chave grega como de uma forma muito simples. É basicamente um grampo de cabelo grande que foi dobrado. Então, você imagina aqui, do lado direito e superior, um grampo de cabelo com 2 fitas antiparalelas, ok? Se eu estender isso e produzir aqui do lado esquerdo, embaixo aqui, um grampo de cabelo beta estendido, né? Onde agora a subida está dividida em 2 fitas, depois eu faço a volta e eu volto com essas 2 fitas, onde essas 2 formam ligações de hidrogênio entre si, essas também. Se eu pegar isso e agora dobrar assim, o resultado vai ser a estrutura da chave grega. Tá bom? Então, já que tem 2 formas de dobrar isso, eu posso dobrar a parte de cima para a esquerda, como eu fiz aqui, ou eu poderia dobrar a parte superior para a direita. Um vai me dar origem a uma chave grega do tipo N e o outro vai me dar origem a uma chave grega do tipo C. Ok. Aqui é uma figura que vem do livro de
Brandin and Tooze, que é um dos livros que eu passei para vocês, acho que no início da disciplina, onde ele desenhou aqui todas as possibilidades para uma combinação de duas duplas de fitas antiparalelas. Não precisam ser grampos, ou seja, não precisam ser adjacentes. Então, você tem um desenhado para cada uma desses exemplos. Um desenhado em azul e outro desenhado em vermelho. São sempre antiparalelas. Você junta esses dois pares de fitas antiparalelas, quantas combinações existem? Então, ele desenhou aqui todas as possibilidades para essa combinação de dois conjuntos de duas fitas antiparalelas. Aqui desenhado um conjunto de duas fitas em vermelho, outro conjunto de duas fitas em azul, e colocou para formar folhas de 4 fitas total, todas as combinações possíveis. Então, algumas nós não esperaríamos encontrar, mas essa daqui é só 2 dessas arranjos são chaves gregas. Essa daqui, que é o tipo N, porque a fita N terminal é externo, e essa daqui, que é o tipo C, porque a fita externa, nesse caso, a fita C terminal é uma fita externa. Então, de todos esses desenhos nessa folha, só 2 são chaves gregas, e são as dois tipos que a gente já viu, N e C terminal. E são, entre todas essas possibilidades, você olha para o banco de dados, você olha para folhas de 4 fitas e olha para qual é a topologia, qual desses arranjos aqui é o que você mais observa. Você observa que as chaves gregas são entre as mais comumente encontradas. Tá bom? Ok. Muito bem. Bom, também nesse mesmo livro de Brandin and Tooze, ele faz uma afirmação que eu acho curioso. Ele faz a seguinte afirmação. Ele fala que aqui temos 2 desenhos para chaves gregas. Ambos são do tipo N. Certo? A primeira fita, N terminal, é uma fita externa. Ok? Ambos são. Só que ele fala que um existe e o outro não existe. Então, ele fala, por exemplo, essa daqui não existe, enquanto que essa daqui existe. Quando eu digo não existe, existe, o que eu quero dizer é que não se encontra em estruturas de proteínas de fato. No caso, não existe, e quando ele fala que existe, isso quer dizer que isso sim se encontra de fato em proteínas resolvidas experimentalmente. Então, essa figura sempre me deixou um pouco encafufado, que ele quer dizer que esse arranjo aqui existe, e esse arranjo, desculpa, não existe, e esse arranjo aqui existe. Gente, essa figura aqui, do lado esquerdo, nada mais é do que olhar para essa figura do lado direito, mas do outro lado, certo? Se eu pegar esse desenho do lado esquerdo e virar 180 graus, olhar do outro lado, o que eu vou ver é esse desenho do lado direito. Ou seja, esses 2 desenhos são desenhos da mesma coisa, visto de lados opostos. Não há diferença nenhuma entre esses 2. Então, se não há diferença nenhuma entre as 2 coisas, o que quer dizer que um existe e o outro não existe? Não faz o menor sentido. Está escrito no livro Brandin and Tooze. Então, não pode ser verdade. O pior é que é verdade. Só que ele não explica direito no livro. Então, o que ele fala no livro dele, que eles falam no livro dele, não faz sentido. Porque não está explicado. Eu sei o que ele quis dizer, só que ele não diz. Eu vou explicar para vocês qual é, de fato, a diferença entre essas 2 coisas quando chegamos na estrutura terciária. Porque essas 2 coisas começam a ser coisas diferentes quando chegamos em estruturas tridimensionais. Quando tiramos essas estruturas do plano, aí sim é possível definir uma diferença entre eles. Mas, infelizmente, no livro ele só fala isso e não explica o que ele quer dizer. Mas eu vou explicar para vocês, mas não hoje, mais adiante. Vocês vão lembrar no dia que a gente chega em estruturas terciárias feitas por chaves gregas, que eu prometi que eu ia explicar isso daqui.
Muito bem. Finalmente, motivos. Bom, então, até agora, a gente viu alguns motivos, pequenos grupos de elementos de estrutura secundária. Pode ser só alfa-hélices, a gente viu coil, não F, hélice volta hélice. Pode ser só fitas de folha beta, tipo o grande cabelo, lianda, os arcos intercalados, o loop psi, etc. E a chave grande. Então, essas só tem fitas de folha beta. E o caso de estruturas que tem uma mistura de tanto hélice quanto fitas de folha beta. Bom, essas proteínas têm um motivo particularmente importante, que é o motivo beta-alfa-beta. Aqui, beta-alfa-beta, como seu nome sugere, é feito por duas fitas beta e uma alfa-hélice. E, mais especificamente, as duas fitas beta são paralelos e pertencem à mesma folha, mas não precisam ser adjacentes. Ou seja, as duas fitas beta, nesse motivo, têm que ser paralelos, sem mesmo sentido, fazem parte da mesma folha, mas não precisam ser adjacentes. Pode ter uma aqui, pode ter um monte de outras fitas também, outra aqui. Então, esse motivo, beta, alfa, beta, envolve duas fitas paralelas na mesma folha, conectados por uma alfa-hélice. Certo? Então, é uma coisa... Aqui, nesse caso, tudo bem. As fitas são adjacentes. Nesse modelinho aqui, eu tenho uma fita, uma alfa-hélice e uma segunda fita. As fitas são paralelos, fazem parte da mesma folha. Aqui, nesse exemplo, eu coloquei as duas adjacentes. Não precisam ser, mas no caso do modelinho, são adjacentes. Ok? Muito bem, então é o que estamos vendo, por exemplo, aqui do lado direito. Você está vendo aqui uma figura, mais ou menos igual ao modelo que eu acabei de mostrar. Então, temos uma primeira fita aqui desenhada em azul, uma segunda fita que está lá atrás em vermelho, conectado por uma alfa-hélice. Muito bem, tem duas quiralidades possíveis para isso, que basicamente vai determinar se essa alfa-hélice que faz a conexão entre as fitas fica embaixo da folha, como aqui, ou em cima da folha, como aqui. E isso dá origem a uma conexão de mão direita ou mão esquerda. Então, se a alfa-hélice, do jeito que o meu desenho está feito aqui, se a alfa-hélice for aqui embaixo, a conexão é mão direita. Se a alfa-hélice for aqui em cima, a conexão é mão esquerda. Então, para entender isso, nesses desenhos de baixo, eu eliminei a alfa-hélice, porque, enfim, é só o percurso da cadeia que importa para definir a quiralidade. Aqui a primeira fita, sempre desenhada em azul, ok? Que vai conectar na segunda fita aqui em vermelho. Inclinado justamente do jeito que folhas beta são torcidos em estruturas proteicas. Ou seja, a fita de trás, vermelha, está girado no sentido anti-horário, por mais ou menos 20 graus. Lembrando que a torção de uma folha beta, normalmente na estrutura proteica, é de mão esquerda, ou seja, a fita que está atrás foi girada no sentido anti-horário para dar quiralidade de mão esquerda. Okay. Então, a torção da folha é de mão esquerda, por isso a fita aqui atrás, vermelha, está inclinada em relação à fita da frente, que está na horizontal. Bom, se, então, a minha conexão, saindo da fita azul e conectando com a fita vermelha, vai aqui para baixo, você vê que o percurso que eu estou fazendo assim é horário. Isso define uma conexão de mão direita. Então, se a hélice estiver aqui embaixo, aqui, onde está desenhado aqui em cima, onde está embaixo da folha, essa é uma conexão horário e, portanto, é uma conexão de mão direita. Se, por outro lado, a conexão for de tal forma que a alfa-hélice estiver aqui em cima, ok? Aí, ao passar de azul para vermelho, você percebe que eu estou andando agora no sentido anti-horário. Então, isso seria uma conexão de mão esquerda. O que acontece que em proteínas, é sempre uma palavra forte na estrutura proteica, mas
quase que sempre as conexões são de mão direita. Ok? E a razão disso, provavelmente, é quase que parece natural. Tem a ver com a torção da folha. Uma vez que a saída da primeira fita, que eu tenho que conectar na entrada da segunda fita, ambos estão apontando aqui para baixo, é natural que ela se vai ficar aqui embaixo. O caminho é mais curto do que ter que dar uma volta aqui por cima, descer de novo, entrar por aqui. Então, parece natural que as conexões vão ser mão direita por consequência da torção da folha beta. E se eu perguntar para vocês por que então essas conexões são de mão direita, bom, depende da torção da folha beta, mas porque de onde veio a torção da folha beta? Bom, por causa dos diagramas Chan, das regiões estabelecidas, e de onde veio isso? Obviamente veio do fato que os aminoácidos são do tipo L, e portanto nós podemos prever que se proteínas fossem feitas de aminoácidos B, as conexões desse tipo beta, alfa, beta, não seriam de mão direita, mas seriam de mão esquerda. Bom, existe um lugar onde essas conexões aparecem naturalmente, com muita frequência. É um motivo maior do que o simples beta, alfa, beta, chamado motivo Rosman, e é beta, alfa, beta, que é basicamente dois motivos, beta, alfa, beta, fundidas, né, de tal forma que a segunda fita do primeiro motivo é a primeira fita do segundo motivo, ou seja, a beta do meio faz parte tanto do primeiro motivo quanto do segundo motivo. Então, o que você vai ter é beta, alfa, beta. E esse motivo, que obedece sempre conexões de mão direita, está envolvido em enzimas que ligam o cofator NAD. NAD é uma pequena molécula, um cofator envolvido em muitas reações bioquímicas do tipo redox, né? Então, em enzimas oxidorredutivos, tipo desidrogenases, você encontra esse tipo de novelamento com frequência. Por exemplo, em álcool-desidrogenase, lactato-desidrogenase, mamato-desidrogenase, glicerol-desidrogenase, 3-fosfato-desidrogenase, todos esses desidrogenases têm uma região da sua estrutura que apresenta esse tipo de enovelamento Rosman. Rosman faleceu em 2019, faleceu 2 anos atrás. Inclusive, acho que ele faleceu quando eu estava dando essa disciplina uma vez. No meio da disciplina, tinha falado dele e uns dias depois ele faleceu. Um austríaco que trabalhou a vida toda nos Estados Unidos, a maior parte da vida nos Estados Unidos, e não foi ele que batizou esse novelamento pelo nome dele, ele chamava de outras coisas, mas aí ao longo do tempo, o pessoal começou a associar o nome desse pesquisador, Michael Rosman, com esse enovelamento, e colou, né? O nome colou, e hoje em dia, eu acho que o único enovelamento que a gente tem em estrutura proteica, o motivo, que tem o nome de uma pessoa, pelo que eu me lembro. Muitos outros têm comida ou qualquer coisa envolvido, mas acho que a única pessoa que tem um nome associado a um motivo estrutural ou um enovelamento como um todo é o Michael Rosman. Aliás, eu tive uma briga uma vez, não uma briga, mas quando eu estava elaborando essa tabela de novelamentos, que a gente vai começar a usar mais ao longo da disciplina, com a minha colega, Christine Orengo, eu descobri que nós dois tínhamos definições diferentes do que é o enovelamento Rosman. Para mim, o enovelamento Rosman é só isso. São 3 fitas e 2 alfa-hélices, beta, alfa, beta, alfa, beta. Acontece que nessas proteínas desidrogenadas que possuem o enovelamento Rosman, mais um exemplo de onde eles aparecem 2 vezes. Certo? Então, você se lembra que eu falei que é comum encontrar EF-RAND, ou mão EF, 2 vezes na mesma proteína, pegando 2 cálcios encostados no outro. Eu falei também que é comum, para um motivo psi, encontrar isso 2 vezes, até com simetria que relaciona uma com a outra. E aqui mais um exemplo, onde o motivo
se repete e aparece 2 vezes no domínio da proteína, a região da proteína, que liga esse cofator NAT. Lembra que esses desidrogenases usam essa molécula chamada NAT, é importante para a catábase, e a região da estrutura que apresenta o tipo de enovelamento Rosman é a região onde liga o cofator NAT. Muito bem. E essa região não possui um motivo Rosman, mas possui 2, aqui em roxo e em amarelo. Então, qual foi a minha disputa com a Christine Noringa? Bom, a minha disputa era o seguinte: eu achava que o enovelamento Rosman se aplicava, se descrevia apenas a metade disso, ou seja, só essa unidade aqui. E, portanto, para mim, esse domínio, essa região que liga a NAD, tinha 2 enovelamento Rosman. Para ela, o enovelamento Rosman era a coisa como um todo, ou seja, incluindo a duplicação. Então, eu olhei em vários lugares, eu vi Wikipédia, concorda comigo, mas várias outras fontes também ou são confusos ou parecem que pegam a coisa toda, chama isso de enovelamento Rosman. Então, eu decidi que não teve muito jeito. Eu ia ter que escrever para o Michael Rosman. Eu conheci ele ele veio ao Brasil em 1990, a gente organizou um congresso em Guarujá, ele adorou, nadava com os golfinhos, né? E quando chegou essa pergunta sobre o que de fato é um Rosman, eu resolvi escrever. Ele muito rapidamente me respondeu, muito educado, muito simpático, contou toda a história de como que é, de onde surgiu isso, não sei lá o quê. Mas, no fundo do fundo, ninguém sabe o que é Rosman. Está muito confuso. As pessoas usam a palavra enovelamento Rosman para o motivo Rosman, para descrever coisas diferentes. Então, não tem certo nem errado. Mas o que nós sabemos é que a estrutura, seja a estrutura toda, seja só metade, tem a sua base nesse motivo, beta, alfa, beta, que nada mais é do que 2 motivos beta, alfa, beta fundidos. Ok. Então, o que é interessante sobre esse domínio que liga essa molécula NAT e que aparece nessas enzimas diversas é que a posição onde aparece na sequência de aminoácidos varia. Então, por exemplo, em gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, o início da cadeia se novela para formar esse domínio tipo Rosman. Mas em lactato desidrogenase está mais deslocado para o meio. E em álcool desidrogenase de fígado aqui está mais deslocado para o final. Ou seja, essa região vermelha, ao longo da sequência de cada uma dessas coisas, aparece em lugares diferentes. E novela do mesmo jeito. Liga NAD do mesmo jeito. Tem uma função associada, portanto, específica. Liga o cofator NAD em todos os casos. Você vê que é um módulo que tem aparecido em proteínas diferentes e não precisa nem se estar no mesmo lugar ao longo da sequência. Pode estar no início da sequência, pode estar no meio, pode estar no final. Mas, estando presente em novela, para formar o que eu vou chamar de 2 motivos Rosman, e esses 2 motivos Rosman têm, então, essa função muito específica de associar a molécula NAD. Ok. Gente, aqui está escrito exercício 3.1. Muito bem. Vocês não vão... Isso era para vocês fazerem, o tal exercício 3.1. Eu vou descrever para vocês o que é exercício 3.1, mas basicamente é para vocês construírem, usando esse sistema de modelos, construírem a estrutura de um domínio de ligação NAD composto por essas 2 metades, beta, alfa, beta, alfa. Vocês não vão conseguir fazer isso, porque estamos em trabalho remoto, né? Mas eu só vou aproveitar para explicar o que são esses modelos que eu tenho manipulado de vez em quando durante as aulas, porque isso foi uma ideia que surgiu já faz 20 anos aqui em São Carlos, quando a gente tinha um grande projeto da FAPESP que necessitava de fazer divulgação científica
E eu um dia me perguntando, será que a gente consegue bolar alguma coisa que seria atrativo, útil e que serviria para fins de ensino e divulgação científica? Então, foi quando eu inventei esses modelos. A ideia era pegar uma figura, isso é uma figura feita no computador, representa um determinado anulamento, chama uma hélice de avião, e vou voltar a falar sobre isso mais adiante. Mas pega essa estrutura feita no plano, no computador, e transformar isso num objeto tridimensional físico que eu consigo montar, desmontar, põe na mesa, cai no chão. Um dia eu faço um propeller, depois eu desmonto e faço meio no globo livre. Tipo Lego para proteínas, sem se preocupar com os detalhes atômicos. Porque agora o foco é muito mais, cada vez mais, daqui para frente, o foco vai ser para a gente seguir o percurso da cadeia polipeptídica no espaço, usando esses conceitos de motivos, etc., para ver como que as coisas se conectam. Mas para não ficar ofuscado pelos detalhes, a gente vai arrancar todo o detalhamento atômico e vamos representar, então, hélices por espirais, eu já tenho feito, ou por cilindros mesmo, e as fitas de folha beta por flechinhas. Isso para a gente ter a possibilidade de enxergar mais ao eliminar tudo o detalhe. A gente já olhou bastante questões de detalhe, das ligações de hidrogênio, quem interage com quem, os psi, blá, 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 já olhamos para tudo isso. Agora a gente tem que colocar isso de lado e pensar maior, ou seja, agora o que a gente precisa começar a entender melhor é como que a cadeia polipeptídica passa pelo espaço tridimensional para formar a estrutura finalmente inovelável. Acabamos de descrever alguns pequenos motivos, etc., e vamos construir em cima disso para chegar aí nas estruturas completas. Então, o primeiro exemplo seria pedir para vocês fazerem não uma cadeia polipeptídica inteira, mas a região que liga NAD, que apresenta esse tipo de enovelamento Rossmann. Bom, então nós bolamos esse sistema de modelagem, que é super simples de usar. Aqui são fotografias de proteínas diversos montados com esse kit não envolve muito mais do que uns 7 peças diferentes, cores diferentes, basicamente dá para você representar qualquer tipo de estrutura proteica. Inclusive essa primeira aqui é justamente o enovelamento Rossmann. Essa é a estrutura que era para vocês montarem. E a ideia era montar usando os conceitos que já adquirimos ao longo do semestre. Ou seja, você teria a seguinte informação, esse exercício 3.1. Eu daria para vocês a seguinte informação, e só com essa informação e o que vocês já aprenderam, deveria ser possível chegar numa estrutura assim, que é a estrutura do enovelamento Rossmann. Aqui eu fiz a metade preta, a metade azul, para distinguir esses dois motivos, beta, alfa, beta, alfa. Então, aqui você em preto, você vê uma beta, alfa, beta, alfa, beta. Isso daqui é um motivo, e no azul branco, a mesma coisa. E, por aquilo que pareça, você já aprendeu tudo que precisa para conseguir chegar ali, porque quais são os conceitos que você precisa? Você precisa saber de que forma a fita de folha beta torce. Isso já aprendemos. Você precisa saber a consequência que essa torção nas fitas tem para a torção da folha. E eu acabei de relembrar, quando visto perpendicular às fitas, é uma torção de mão esquerda. Então, se você junta esse conhecimento, você deveria chegar numa folha que tem essa torção de mão esquerda, certo? Essa primeira fita aqui preta está na horizontal, essa fita aqui atrás já passou do vertical, já girou mais que 90 graus, é mais ou menos 20 graus de uma fita para outra. Então, você deveria ser capaz de produzir essa folha interna de 6 fitas com a torção devida. E essa informação que vem aqui te diz como conectar as coisas. Então, a primeira fita aqui, número 1, que conecta na fita 2 através da hélice A. 2 se conecta na 3 através da hélice B. 3 conecta na 4
aqui, agora não são mais adjacentes, né? 3 e 4 não são, obviamente, adjacentes, mas eles se conectam através dessa hélice amarela C. E 4 com 5 através de D, 5 com 6 através de E. Então, a forma mais fácil de resolver o problema é primeiro montar a folha só com as 6 fitas. Aqui você teria 4 fitas verdes subindo e do lado direito da figura, e 3 fitas verdes subindo do lado direito e 3 fitas azuis subindo do lado esquerdo. Eles vão fazer, cada caso, as 3 fitas beta do motivo beta, alfa, beta, alfa, beta. Bom, uma vez montado a folha, você precisa pôr as alfa-hélices. Então, você tem que conectar a fita 1 na fita 2 usando uma alfa-hélice aqui chamado A. A razão que está pintado vermelho na ponta seria algo que eu explicaria depois. Mas o problema agora é saber de que lado da folha você precisa colocar essa alfa-hélice. Então, essa alfa-hélice conecta fita 1 com fita 2, que são fitas paralelas, e fazem parte da mesma folha. Portanto, tem que obedecer a regra de conexão de mão direita. E isso vai, quando você obedece a regra de conexão de mão direita, isso vai decidir se a sua alfa-hélice vai ficar de um lado ou do outro lado da folha. E você tem que fazer isso para todas as conexões, inclusive a conexão que vai de 3 para 4, onde as fitas não são adjacentes, mas são paralelos e pertencem à mesma folha. Então, a regra de conexão continua valendo. Então, a conexão feita por essa hélice C, que vai de 3 para 4, também tem que estar disposto lá no correto da folha para formar uma conexão de mão direita. Todas as conexões aqui presentes têm que ser de mão direita. Se você fizer corretamente, você vai acabar produzindo uma estrutura assim. Esse grupo aqui está querendo escapar. Ok? Então, eu vou colocar assim para ficar igual ao que você está vendo na tela ali. Ok, aqui seria a primeira fita subindo. Aqui preto significa verde e azul é azul. Então, a primeira fita sobe. Ela se está próximo de vocês. A segunda fita sobe. A segunda essa está próxima de vocês. E a terceira fita sobe. Ok, agora a partir da terceira fita eu tenho que conectar na quarta, que é essa fita aqui. E aí a conexão para ser de mão direita joga essa hélice amarela para do outro lado da folha. E as outras, as hélices brancas associadas ao segundo motivo, estão jogadas do lado de cá. É isso que é uma estrutura típica do tipo alfa-beta que eu venho falando para vocês, que nessas estruturas, normalmente a folha beta está enterrada no interior da estrutura, com alfa-hélices do lado de fora. Essas alfa-hélices tipicamente vão ser anfipáticos, um lado apontando para o solvente e o outro lado empacotando contra a folha beta. As fitas de folha beta, por estarem basicamente escondidos no interior da estrutura, costumam ser compostos quase que exclusivamente de resíduos hidrofóbicos. Okay. Agora, uma coisa interessante, e logo quando você monta umas 2 vezes, você sabe isso rapidamente, é que o que de fato determina se as hélices estão na frente da folha ou aqui atrás, é se a conexão está indo para a direita ou está indo para a esquerda. Então, você percebe, quando eu pulo de uma fita para uma outra fita que está do seu lado direito, a hélice vai próximo de vocês. Então, cada vez que eu estou andando nessa direção, de uma fita para outra, indo para a direita, todas as hélices são jogadas para o lado de cá. Quando eu começo, a partir daqui, a andar para a esquerda, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, quando eu estou andando de uma fita para a esquerda, isso, a regra de mão direita, joga automaticamente as hélices do outro lado. Então, para eu ter uma estrutura que tem hélices dos 2 lados, uma estrutura desse tipo, com uma folha paralela no meio, e eu quero as hélices jogadas para os 2 lados, obviamente, eu não posso ter, o que a gente chama da topologia da folha,
Eu não posso ter uma topologia simples, onde eu conecto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer isso, pelo que eu acabei de dizer, a regra de mão direita vai obrigatoriamente jogar todas as hélices para o mesmo lado da folha. Eu vou acabar com uma estrutura que tem uma camada de hélices e uma folha beta. A minha folha beta não vai estar enterrada, porque eu não tenho hélices do outro lado. Para eu ter hélices jogadas para os dois lados da folha, é necessário que, em alguns momentos, as conexões vão de fitas para a direita, para uma segunda fita disposta ao seu lado direito. E, em outros momentos, tem que estar andando para a esquerda. Se eu ando sempre ou para a direita ou para a esquerda, todas elas vão para o mesmo lado. Eu vou ter uma estrutura chamada um sanduíche de duas camadas alfa-beta, porque eu vou ter uma camada de hélices e uma camada de folha beta. Mas para eu ter três camadas, que é aqui, uma camada de alfa-hélices, uma camada de folha beta e uma terceira camada de alfa-hélices, alfa-beta. Alfa-beta, eu tenho um sanduíche desse tipo. Eu obrigatoriamente tenho que ter o que a gente chama de uma topologia complexa para a folha. Ou seja, as conexões entre as fitas não podem sempre andar para o mesmo lado. E, em algum momento, tem que trocar de lado. Pode trocar mais que uma vez. Mas eu não posso simplesmente andar sempre para o mesmo lado. A consequência disso é jogar todas elas para o mesmo lado da folha. Isso é uma consequência inevitável de obedecer à regra de conexão de mão direita para as unidades beta, alfa, beta. Eu vou mostrar mais adiante, quando chegarmos em proteínas beta, um exemplo de uma proteína que sistematicamente desobedece essa regra, mas de uma forma geral, particularmente em proteínas alfa, beta, essa regra é rigorosamente obedecida. E essa complexidade na topologia da folha, onde você não anda sempre para um lado, que dá origem ao que nós chamamos de uma arquitetura de proteínas alfa-beta-alfa. Se você olhar na sua tabela, a protein chart, aqui no meio, você vai achar nessa região aqui, com fundo rosa, vocês vão achar, tem uma coluna de proteínas sanduíche alfa-beta-alfa. E dentro dessa coluna que você vai encontrar o enovelamento tipo Rosman, que é o que era para vocês construírem, mas infelizmente isso não foi possível. Só para terminar, aqui, então, esse enovelamento Rosman, aqui ele está demonstrado dentro, como aparece na tabela, depois a gente volta a falar sobre a tabela mais detalhadamente. Aqui está desenhado de uma forma sistemática, né, onde temos as fitas 1, 2, 3, depois muda de direção, 4, 5, 6. Isso produz uma pseudosimetria na estrutura, onde uma metade está relacionada pela outra metade por uma rotação de 180 graus. Vou tentar mostrar isso com o meu modelo, certo? Então, você imagina um eixo de ordem 2 passando aqui, paralelo às fitas, e entre a parte preta e a parte azul, ok? Então, aqui eu tenho essas duas hélices aqui. Presta atenção nessas duas hélices aqui. Se eu giro essa estrutura por 180 graus, basicamente essas duas hélices pretas agora estão no lugar das brancas e vice-versa. Ou seja, tem um pseudo-eixo de ordem 2 passando pelo centro da molécula. E esse pseudo-eixo de ordem 2 se relaciona com o pseudo-eixo de ordem 2 na própria molécula de NAD, que é a nicotinamida, adenina de nucleotídeo. Tem uma adenosina aqui e tem uma nicotinamida aqui na ponta, aqui tem riboses e fosfatos no meio. Então, isso faz com que a simetria da molécula, pseudosimetria da molécula, quase simetria da molécula, é compatível com a simetria da proteína. Tem uma fenda aqui, a gente vai ver de onde vem essa fenda mais adiante, mas a molécula de NAD se encaixa nessa fenda aqui. E aquela região que no modelo era para ser feito de venéreo, né? Esse pedacinho aqui, no N-terminal da primeira hélice, o que vocês imaginam que vai fazer o N-terminal dessa hélice? E para onde vocês acham que vai apontar, sabendo que essa molécula aqui tem dois fosfatos carregados negativamente aqui no centro? Sim, justamente. O N-terminal da primeira hélice na estrutura aponta para os fosfatos e usa o dipolo positivamente carregado no
estabilidade N-terminal para ajudar em estabilizar o NAD dentro dessa fissura, dentro desse sulco, especificamente apontando a alfa-hélice N-terminal para os fosfatos. Aqui tem um pouco de padrão sequencial, mas não é muito forte nesse caso. Não é fácil você identificar um motivo tão complexo quanto esse, simplesmente olhando sequências de aminoácidos. E só para terminar hoje, também na minha tabela, onde é, em algum lugar na minha tabela, tem uma página aqui no fundo, em vermelho, você está vendo na tela, que tem uma série de motivos comumente encontrados em estruturas proteicas. Então, vários desses a gente já comentou, se não todos eles. Tem a volta-hélice, tem a chave grega, tem a mão EF, tem os arcos beta, tem o leucin zipa, tem uma aqui que eu não mencionei, tem aqui um chamado dedo de zinco, que eu não mencionei, um loop IP, que inclusive existe no enrolamento Rosman, e aqui a questão da quiralidade das conexões, seja de mão direita, seja de mão esquerda, e algumas outros motivos que são um pouco mais complexos, que envolvem 3 fitas e uma hélice, e não só 2 fitas. Então, basicamente, tudo que está resumido no chart, a gente já viu agora, pelo menos em nível de motivos estruturais, ok? Bom, para chegar em estruturas completas, a gente vai encontrar exemplos onde esses motivos se repetem. Por exemplo, o barril TIM nada mais é do que uma sequência de conexões do tipo beta, alfa, beta, então, são beta, alfa, beta, unidade beta, alfa, beta, uma atrás da outra, fundidos, como no caso de um enrolamento próximo. Muito bem, então, nós vamos terminando aqui, porque o próximo assunto é domínios, e isso significa subir mais um nível na nossa hierarquia proteica. Então, eu vou parar a gravação aqui. Gravação.